Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos. Que a tua palavra entre nos nossos corações. Nós derramamos no teu altar aquilo que nós temos. E ainda que a nossa vida seja entregue em libação, nós faremos porque nós te amamos. Deus, nós somos a tua igreja e contra ela as portas do inferno não prevalecem. Sobre cada mão que está levantada, eu te peço, Pai, derrama uma unção renovadora, poderosa. Senhor, eu estou no teu altar e nós sabemos que tu estás presente aqui. Por isso, que toda a glória reservada para a tua igreja se derrame sobre o teu povo e nós te daremos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 6, versículo 17. Amém. Também, versículo 17 diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Amém? Diga assim: eu trago no corpo as marcas de Jesus. Glória a Deus. Abra comigo agora sua Bíblia em Mateus, no capítulo 11. Aleluia. Nós temos todos os nossos amados aqui na Flórida. A gente vê essa lista completamente lotada, todas as nossas legionais ligadas. É verdadeiramente a mão do Senhor, nosso Deus, que segura a sua igreja. 11:2 diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Pode se assentar. Eu estava meditando hoje e durante todos esses últimos dias eu estava pensando aquilo que eu iria pregar e ministrar para vocês. Mas ontem aconteceu um fato muito interessante. A Carolzinha, ela falou para mim: aposto, se você tivesse que pregar para você mesmo, para uma pessoa que estivesse na tua condição, o que você iria pregar? Eu comecei a falar para ela aquilo que eu pregaria, aquilo que eu iria ministrar para a pessoa. Então hoje, a pregação que eu estou fazendo se chama assim. Hoje eu prego para mim. Amém? Então, vocês vão ouvir, mas a pregação é para mim. A pregação daquilo que é a nossa vida no altar. E o apóstolo Paulo, ele é a expressão da igreja vitoriosa do Senhor Jesus. Porque aqui mesmo em Gálatas 6 ele fala: tudo aquilo que o homem semear ele vai colher. Em Atos dos Apóstolos, até o capítulo 7, nós vemos a igreja começando, nós vemos a igreja se firmando. E quando a igreja começa a se firmar e a ter vida, no capítulo 8, começa uma grande perseguição. E a perseguição vem sobre os apóstolos. E especificamente sobre a vida de Paulo, porque Paulo era literalmente uma pedra no sapato de todas as pessoas da época. E talvez hoje
pessoas pudessem imaginar que, olha, nós vamos ver um culto, um funeral. Só que eu quero dizer, para todos aqueles que têm essa expectativa e para o inferno inteiro, que nós jamais teremos um funeral, porque nós jamais passaremos pela morte em derrota, mas em tudo nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque a igreja de Cristo é vencedora. E aqui, quando Paulo fala, eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho, significa que são marcas que o mundo não pode dar. O mundo pode marcar um homem com um diploma que ele adquire numa faculdade. Pode marcar um homem pelos crimes que ele comete. Pode marcar um homem pelas drogas, por toda a sujeira que está aí. Mas as marcas que Paulo tinha eram marcas verdadeiras que somente aqueles que têm o sentimento de Jesus Cristo podem ter. Eu estava meditando exatamente naquilo que, no começo do meu ministério, Deus me fez enxergar. E a maior pregação que existe. Eu vou perguntar para vocês, o que você se lembra quando nós falamos de Jesus Cristo? Imediatamente você se lembra o quê? Da sua cruz, da sua morte e da sua ressurreição. Então, tudo se resumia em Cristo dar o seu próprio Filho, como está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho Jesus Cristo. E por amor a Ele, nós somos entregues à morte todos os dias. E essas são as verdadeiras marcas para que nós possamos exatamente mostrar ao mundo que nós pertencemos a Cristo. E hoje, eu quero dizer para vocês que a primeira coisa que no meu coração eu recebi do Senhor é fidelidade. A palavra do Senhor tem um texto em 2 Reis, no capítulo 15. 2 Reis, capítulo 15, versículo 21. Esse homem pergunta para o bispo José Bruno aos teus textos. Versículo 9 a 11. Diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Há um homem que se chamava Itaí. E esse homem devotou a sua vida a Davi. Ele não era judeu. Itaí significa espiritualmente a igreja que se dedica a Jesus Cristo e faz com ele uma aliança. E nessa aliança, Itaí, ele disse a Davi: seja para a vida ou seja para a morte, eu estarei com você. E aqui no Apocalipse, o Senhor, ele fala à igreja de Esmirna: vocês vão passar por lutas, vocês vão passar por perseguições, por provações, e muitos que se declaram servos de Deus, mas não são, se levantarão contra vocês. Agora, não tenha medo, porque o
querer colocar